Se a luz do controle de estabilidade acendeu na sua BMW E36, antes de pensar em módulo queimado, sensor de roda ou algum defeito elétrico grave, vale a pena começar pelo básico. No meu caso, a luz do ASC já acendeu por causa de braçadeira mal posicionada. Depois acendeu de novo junto com a luz do ABS por causa de um fusível. E em outra situação, o ASC funcionava, mas não desligava pelo botão porque o conector do próprio botão tinha se soltado. Ou seja, nem sempre o problema é caro. Às vezes é simples, só que se você começar pelo lugar errado, uma falha pequena vira uma troca de peça desnecessária. Então nesse vídeo eu vou te mostrar os principais pontos que eu verificaria primeiro quando a luz do controle de estabilidade acende na BMW E36. Sem prometer solução universal, mas seguindo uma ordem lógica, começando pelo que é mais simples, mais barato e mais provável. Algumas BMW E36 vieram equipadas com ASC. Na prática, ele é um sistema de controle de tração. Ele não é um controle de estabilidade moderno como os sistemas atuais. É um sistema mais simples, com uma mistura de mecânica analógica e eletrônica básica. E isso é bom, porque as pessoas normais como eu e você ainda conseguem entender o que ele faz sem precisar fazer um curso de remap. Esse sistema usa sensores, módulo, atuador e uma borboleta secundária no corpo de admissão. Quando o carro entende que as rodas estão perdendo tração, ele tenta reduzir a potência do motor. Uma das formas de fazer isso é fechando essa borboleta secundária do ASC. Normalmente ela fica totalmente aberta. Quando o sistema atua, ela fecha. E toda vez que o carro liga, ele faz um autoteste nessa borboleta. E se alguma coisa dá errado, o sistema acusa falha. E naturalmente deixa essa luz acesa. Essa luz acesa constantemente significa uma coisa: o controle de tração ASC está desligado. Só que você tem a opção de desligar o controle de tração com esse botão. E se você faz isso, aí a luz fica acesa mesmo. Outra situação é que quando esse sistema funciona, em regra a luz do ASC fica apagada. Só que ela pisca toda vez que o sistema atua para fechar a borboleta secundária. É tipo a luz do ABS. Fácil de entender, né? Então, se essa luz no seu painel fica acesa o tempo todo, sem você apertar botão, antes de condenar módulo ou sensor, confere o básico. E em carro velho, principalmente BMW velha, isso evita muito gasto besta. Assim que eu comprei a minha E36 preta, a Naná, ela estava com duas luzes acesas no painel, a ASC e a airbag. As duas ficavam sempre acesas. Como isso não afetava diretamente o funcionamento do carro, eu acabei deixando quieto por um tempo. Só que depois eu descobri que o problema do ASC era simples demais. A parte mecânica estava funcionando, a parte elétrica também. E o defeito era só a braçadeira do mangote. Se essa braçadeira estiver instalada com a parte do parafuso virada para cima, existe uma chance da borboleta secundária do ASC bater nela. E se essa borboleta bate na braçadeira, ela não consegue fazer o movimento completo. Com isso, o sistema pode falhar no autoteste e a luz do ASC fica acesa. Então a primeira coisa que eu verificaria é isso. Abre o capô, olhe a região da borboleta secundária do ASC, veja se existe alguma braçadeira, mangueira, cabo ou qualquer outra coisa encostando no curso dela. Para fazer isso, com cuidado, você vai movimentar essa borboleta manualmente e ver se ela abre e fecha livremente. Ela não pode raspar, não pode travar e não pode bater em nada. No caso da Naná, era basicamente isso. Não era o módulo, não era sensor. Era só uma abraçadeira colocada numa posição ruim. Uma peça simples, colocada do jeito errado, impedindo um sistema inteiro de funcionar. Bem-vindo ao mundo de carro velho. Mas se essa borboleta está livre, o próximo ponto é o conector. Confira o conector do ASC. Outro ponto importante é o conector que fica no atuador desse controle de estabilidade. No caso da Naná, o conector estava bem ruim. Com o tempo, o plástico resseca, trava, quebra, encaixe fica frouxo e o que era para ser conexão firme vira uma sugestão de contato elétrico. Então vale a pena conferir se o conector, no seu caso, está inteiro. Veja se ele está bem encaixado, se os fios não estão soltos e se não existe remendo mal feito.
E principalmente confere se os fios estão na orientação correta. No meu caso eu mostro aqui no vídeo a orientação que estava correta na Naná. O fio listrado fica para esse lado específico, mas aqui vale uma observação. Não copie no escuro sem conferir a posição do seu conector. Olhe o encaixe, a trava, a orientação física e todo o resto, porque se alguém já mexeu antes pode ter montado errado. E quando a gente fala de BMW velha, sempre existe uma chance razoável de alguém já ter mexido antes. E nem sempre essa pessoa estava no melhor dos seus dias. Depois de conferir certinho a orientação dos fios, eu prendi o conjunto com um enforca-gato para deixar tudo mais firme e evitar que escapasse de novo. Não é a solução mais bonita do mundo, mas é funcional. E em carro velho, funcional já é metade da vitória. Agora, se o conector parece certo, mas o scanner nem encontra os módulos, aí vale a pena olhar a alimentação. Fusível do ABS ASC. Algumas semanas atrás, a Naná começou a acender a luz do ASC de novo. Só que dessa vez a luz do ABS acendeu junto. E quando ASC e ABS acendem juntos, o problema pode estar em algo compartilhado entre esses dois sistemas. Pode ser o sensor de roda, pode ser o módulo, pode ser o chicote, mas também pode ser algo bem mais simples. Fusível. No meu caso, depois de passar o scanner, a leitura indicava que os módulos de ABS e ASC estavam sem resposta. Isso parece grave, mas a solução foi trocar um fusível. Na minha BMW 328i 98 alemã, o fusível era esse último da fileira mais para o centro do carro. É um fusível de 30 amperes. Eu troquei o fusível, liguei o carro, e a luz continuou acesa. Na hora parecia que não tinha resolvido, só que depois de andar com o carro por mais ou menos 3 quarteirões, essas luzes apagaram no painel. Ou seja, nesse caso o carro precisou rodar um pouco para reconhecer que os módulos tinham voltado a responder. Aqui tem dois cuidados importantes. Primeiro, confere o datasheet da sua E36 antes de trocar. Eu estou falando da minha BMW E36 328i alemã. Se a sua for de outro ano ou outra versão, especialmente 95 ou anterior, a posição pode ser diferente. Segundo, use a amperagem correta. Se é fusível de 30 amperes, coloque 30 amperes. Não invente de colocar maior nem menor, porque fusível é uma peça que está ali para proteger o sistema. Colocar o fusível errado pode transformar um problema simples em um problema bem mais caro. Só que se o fusível está certo e as luzes continuam acesas, aí faz sentido olhar para os sensores das rodas. Sensores de roda do ABS. A minha outra E36, que também é uma 328, veio com a luz do ABS acesa. No caso, ela não tem esse controle de estabilidade, mas esse ponto também interessa para quem tem, porque esse sistema basicamente usa os mesmos sensores para fazer as coisas que eles fazem. Os sensores ficam nas rodas, nas dianteiras ficam na região da manga do eixo, e nas traseiras ficam próximos do conjunto do cubo. Esses sensores podem falhar. Mas antes de sair comprando sensor novo, vale a pena fazer uma inspeção simples. Veja se o chicote está inteiro. Veja se o sensor está conectado. Veja se não tem fio quebrado. Veja se não existe sujeira acumulada demais naquela região. No caso dessa minha outra E36, como era um carro que veio de sítio, eu considero bem possível que 30 anos de sujeira acumulada estejam contribuindo para a falha. Então, uma lavagem bem feita por baixo do carro pode ajudar. Não é a garantia, mas é uma tentativa lógica antes de trocar a peça. No máximo, o carro continua com defeito, só que pelo menos ele fica limpo por baixo. Mas além dos sensores e da parte elétrica, ainda existe outro ponto mecânico do controle de estabilidade que pode dar problema. Cabo do atuador. O ASC tem um cabo que conecta o atuador até a borboleta secundária que fica no corpo do coletor de admissão. E como estamos falando de um carro que tem quase 30 anos, esse cabo pode ressecar, quebrar, travar ou ficar com folga. Se esse cabo não funciona direito, a borboleta secundária pode não se movimentar como deveria. E se ela não se movimenta como o módulo espera, o sistema pode acusar falha. Nesse caso, a solução costuma ser substituir o cabo.
O problema é que não é o serviço mais agradável de todos. Você tem que desmontar esse atuador, abrir o conjunto, tirar o cabo velho, colocar o novo e montar tudo de volta. Graças a Deus, na Naná eu nunca precisei fazer isso. Mas se esse for o seu caso, eu deixei alguns vídeos úteis aqui na descrição. É o tipo de serviço que dá para fazer, só não é exatamente a forma mais agradável de passar uma tarde. Agora, existe outro problema possível, quando o ASC funciona, mas não desliga no botão. A ASC funciona, mas não desliga no botão. Também pode acontecer do seu controle de estabilidade estar funcionando normalmente, mas não desligar quando você aperta o botão. Nesse caso, antes de pensar em alguma coisa mais complicada, vale a pena conferir o próprio botão. Na Naná, isso aconteceu uma vez. O ASC funcionava, a luz não ficava acesa direto, mas quando eu apertava o botão para desligar esse sistema, nada acontecia. A solução foi simples. Retirei a coifa do câmbio para acessar o botão por baixo, depois forcei o botão para cima com cuidado e o problema era só o conector que tinha se soltado do botão. Bastou reconectar os cabos, encaixar tudo de volta e o botão voltou a desligar o SC normalmente. Então fica mais um item simples para o seu checklist. Confere se o botão está conectado corretamente antes de procurar algum defeito maior no sistema. Às vezes não é o ASC que está com problema, às vezes é só o botão sem contato. Então, se a luz do ASC acendeu na sua BMW E36, eu verificaria primeiro a borboleta secundária do ASC, as braçadeiras e mangueiras próximas, conector do atuador, fusíveis, luz do ABS acesa junto, sensores de roda, chicotes, cabo do atuador e botão do ASC, caso esse sistema funcione mas não desligue. Esse sistema pode parecer complicado no começo, mas ele ainda é relativamente simples ao ponto de você conseguir fazer a manutenção na sua casa. O problema é que depois de quase 30 anos, qualquer conector, cabo, fusível, plástico ou montagem errada pode gerar falha. E é por isso que vale a pena seguir uma ordem lógica. Antes de condenar o módulo, confere se a borboleta não está travando. Antes de trocar o sensor, confere o fusível. E antes de culpar o sistema inteiro, confere o botão. E em carro velho, muitas vezes o defeito não é sofisticado, só está escondido num lugar simples. E se você tem uma E36 com a luz de ASC acesa, comenta aqui embaixo qual foi o problema no seu caso. Pode ser que a sua experiência ajude outro dono a não trocar a peça à toa. E com sorte, talvez salve alguém de gastar dinheiro tentando resolver um defeito que era só uma braçadeira mal posicionada.